ar o Conversa de Redação, que tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da nossa colunista de economia Rita Mundim. E você, ouvinte Itatiaia, também pode participar mandando um WhatsApp aqui para o nosso número do jornalismo, que é o 99996 7074, com seu nome, bairro e a cidade que você mora. O Eduardo Costa, os bombeiros tentaram apagar um incêndio, né? Ainda estão no combate a um incêndio de grandes proporções em uma garagem de ônibus em Belo Horizonte. Você viu as imagens, Eduardo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, sim, acompanhei. Eu quero primeiro externar sincera solidariedade ao dono dos veículos, muito simples, que estava lá, inclusive, de short, uma pessoa muito simples que disse ter perdido 10 milhões de reais com a queima dos 10 coletivos de propriedade dele. Quero também partilhar de duas queixas dele. Uma de que pode ter sido criminoso, segundo ele estava fazendo excursões para o Brás em São Paulo e tinha gente crescendo o olho, então cabe à Polícia Civil investigar. E a queixa de que os bombeiros demoraram um pouco e, segundo ele, aí a avaliação dele não é técnica, portanto não merece respaldo, mas ele queixou-se que os bombeiros não agiram como deveriam ao chegar para combater o incêndio de fora para dentro e assim diminuir o estrago. É uma queixa que o comando deve avaliar. Agora, ressalvada a parte dele, que é de vítima, fazia as perguntas de sempre, né? Será que ele tinha alvará para funcionar ali? Seguro de ônibus ele não tinha. Será que é normal você, num lote que não tem mais que 50 metros de frente, botar lá dentro, no comprido, né, no fundo, na profundidade do lote, 10 ônibus, sendo que o primeiro deles estava visivelmente impedindo qualquer movimento dos outros? Será que é o melhor lugar para você ter uma garagem de ônibus com o estofamento inflamável, os pneus inflamáveis, a gasolina, o óleo diesel inflamável, de um lado uma residência, do outro um prédio? Quem garante a observância das normas da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Código de Postura, essas leis que são básicas? Agora nós vamos ter Defesa Civil, agora nós vamos ter CREA, agora nós vamos ter fiscalização, um monte de pareceres. E as perguntas continuarão no ar, cara Aline. A gente nunca sabe se ao lado da gente tem uma carga explosiva, tem uma garagem explosiva, se tem um perigo concreto. É a cidade grande, desorganizada ali. Que prejuízo, hein, Rita Mundim? 10 milhões. Pois é, bom dia a todos. Eu só queria complementar o que o Eduardo está falando, porque o mundo de hoje, ele tende a caminhar para a prevenção. Infelizmente, a desorganização, o jeitinho, a corrupção, eles levaram o Brasil, na maioria das suas grandes cidades, né, a desorganização e a falta do cumprimento da legislação. A legislação existe, as leis brasileiras são fantásticas, só que ninguém respeita, colocando em risco os negócios e principalmente as pessoas. Só complementando o que o Eduardo disse, eu estava acompanhando o incêndio também, e pelo que eu entendi, tinha um tanque de combustível, que houve uma grande explosão e que essa explosão que fez com que incendiasse ainda mais ônibus, era de um tanque de combustível, como ele disse, ali num bairro residencial, numa rua aparentemente normal. Então, a coisa que o Brasil mais sabe fazer é lei. E a outra coisa também é não cumpri-las e arrumar a intermediação entre a lei e o cidadão que teria que cumpri-la. Aí vem o problema da corrupção, né? A venda de dificuldades para receber facilidades. Então, acho que a gente tem que, como cidadãos, exigir que a legislação seja cumprida e que os órgãos de fiscalização sejam cada vez mais eficientes. O Júnior Moreira, o Oswaldo, durante uma entrada aqui no Jornal da Itatiaia, relatou, né, um caso triste. Um dos vizinhos foi tentar resgatar a gatinha dele, a gatinha assustada, claro, unhou o rosto, o nariz sangrando. Foi muito tenso, né, Júnior? Tem que comemorar, bom dia para todo mundo, tem que comemorar que, graças a Deus, ninguém ficou ferido de forma mais grave, né? Porque o incêndio é de grandes proporções, né? 10 ônibus ali pegando fogo, uma fumaça preta, densa,
naquele local. Aline, eu não tenho muito o que acrescentar no que a Rita e o Eduardo disseram, não. É esperar a investigação da polícia, porque há a suspeita que esse incêndio possa ter sido provocado por um concorrente ali, né, que ele estava fazendo viagens mais baratas, pelo menos isso saiu da boca do próprio dono da empresa, e comemorar que ninguém ficou ferido de forma mais grave, porque o incêndio, as imagens são assim de arrepiar. E não era uma garagem pequena não, viu, gente? 10 ônibus não é pouca coisa não. E pelo que eu vi das carcaças, eram ônibus novos. Geralmente esse tipo de ônibus é comprado a perder de vista, né? Financiado. Então é um prejuízo gigantesco, não só para o dono do ônibus. Agora, geralmente, quando esses ônibus são financiados, a financeira tem um seguro em cima disso, né? Então precisa ver como é que isso tudo vai ficar. Tomara que esse empresário consiga se reerguer, mas consiga se reerguer de uma forma um pouco mais ordenada, né? Em um lugar onde seja mais possível, até inclusive o trabalho dos bombeiros que ele criticou, né? Eduardo Costa, notícia boa, todos os índices que monitoram a Covid-19 caem juntos pela primeira vez aqui na capital, né, que aguarda a remessa de vacinas para anunciar um novo cronograma. E, Eduardo, na região metropolitana, Betim vai começar a vacinar amanhã adolescentes entre 12 e 14 anos com o imunizante da Pfizer. Graças a Deus que os índices estão em níveis, se não confortáveis, no mínimo suportáveis. Graças a Deus que parece que nós estamos rompendo, né? O inverno, propriamente dito, ainda chega, só no dia 21, está chegando, né? Está por uma semana, segunda-feira. Mas, graças a Deus, eu vibro muito com essas notícias. E graças a Deus que nós temos ainda um sopro de esperança com um prefeito, pelo menos, da Grande BH, que é o Vitório Mediori, que é diferente dos outros, né? Você vê que aqui em Belo Horizonte tem essa masturbação intelectual e ideológica. Ontem, mais uma reunião da Defensoria com a Prefeitura, com o sindicato, reunir para não decidir. E quem diz isso não sou eu, não. É o Ministério Público que deixou de comparecer. Então, o sujeito é eleito prefeito, 15 meses depois das aulas suspensas, ele não pode retomar sem fazer 1000 reuniões que não levam a lugar nenhum. Como nós estamos num país sem coordenação nacional para vacinação e sem, no caso de Minas Gerais, uma coordenação efetiva e respeitada em Minas, tanto que a capital não adere à política do Estado para a pandemia, o que está fazendo o Mediori? Já vacinou os professores, agora eu tenho a vacina aprovada pela Anvisa, vou vacinar os meninos e começam as aulas. E se conheço o Mediori e a sua conduta empresarial, o seu histórico, o seu currículo, na hora que ele chamar para aula, quem não foi, desconta o ponto e fim de papo. Então, Aline, é isso. Ninguém aguenta tanta embromação, tanta reunião para discussão e não solução. É reunir para não decidir, Aline. Rita Mundim, e animado aí, né, já que todos os índices caíram juntos pela primeira vez aqui na capital? Eu sempre disse aqui no Conversa de Redação que eu era muito otimista no sentido da aceleração, né, da vacinação no Brasil. E continuo acreditando que até o final de outubro toda a população adulta já terá tomado a primeira dose. Isso vai fazer muito bem para as pessoas e, consequentemente, já que as pessoas estarão mais seguras, sendo imunizadas pelo menos com a primeira dose, né, toda a população adulta, e até outubro, grande parte da população já terá sido vacinada com a segunda dose, e aí a atividade econômica poderá voltar de uma forma mais plena. Agora, o que o Eduardo falou, eu concordo plenamente. É muita politização, é muita judicialização, dá muita preguiça. Agora, eu tenho uma opinião talvez até um pouco polêmica. Eu acho que quando houve a saída do Mandetta, que foi exatamente, o Mandetta saiu, o VAR entrou, o STF entrou e falando que a competência na gestão, concordo pelas características do vírus em cada município, em cada estado, que os prefeitos e municípios teriam autonomia para tomar as decisões sobre as ações contra a Covid-19 nos municípios e nos estados. Então, isso aí criou uma certa confusão em relação ao que o governo federal deveria ou poderia fazer. Então, essa falta de coordenação foi excesso de entrega
de autonomia para estados e municípios. As coisas não foram muito bem definidas. E a população paga por isso. Então, tem prefeito que é mais proativo, como é o caso do Medioli, e tem prefeito que gosta de conversar, judicializar, como foi o caso de Belo Horizonte, onde o lockdown, na minha opinião, durou muito mais do que deveria. Mas, enfim, então virou essa coisa meio sem um padrão em todo o Brasil. Mas estamos passando por isso e viva a vacina, então está chegando a vacina. Concorda com a Rita, Júnior? Pois é, Aline, eu preciso comemorar primeiro os dados, né, esses números aqui em Belo Horizonte. Eu sempre gosto muito de olhar o RT, né, aquele índice de transmissão, está 0,94, ou seja, a gente tem pelo menos aí pela frente, porque esse dado mostra muito o futuro, pelo menos um mês, né, de situação um pouco mais tranquila aqui em Belo Horizonte. Quero acreditar que isso seja de forma mais perene, mas pelo menos um mês a gente está tranquilo em Belo Horizonte quanto a fechamento, né? Só se aparecer uma nova variante que consiga contaminar muito mais rápido do que o normal. Mas se Deus quiser, não vai aparecer e a gente tem pelo menos um mês de tranquilidade, a gente precisa comemorar, né? Comemorar também que não tem ninguém esperando na fila para o CTI, a gente está com cerca de 70% também nas enfermarias. Isso é bom demais, que a gente já fica um pouco mais aliviado nessa história toda, né? Agora, Aline, ainda dentro desse assunto, dados, vacinas, hoje a gente tem uma coletiva do secretário municipal de saúde, Jackson Machado, e a informação que chega para a gente é que dose de vacina a menos vindo para Belo Horizonte. Não tem reclamação por parte da prefeitura, vamos tentar entender que reclamação é essa, mas pelo menos 50 mil doses a menos aqui na capital mineira, que estaria atrapalhando o andar da vacinação. Esperar essa coletiva, então, às 14h para entender melhor essa reclamação da prefeitura e saber para que lado que essa reclamação, né? Se é uma reclamação em cima do governo federal ou em cima do governo do estado. O fato é que existe essa reclamação da prefeitura que a gente vai entender melhor, então, às 14h. O Eduardo Costa, e a reunião sobre a volta às aulas presenciais em BH terminou sem acordo? Você vai me permitir que eu vou fazer uma pergunta. Eu vou tomar seu lugar de âncora aqui um segundo, que eu quero fazer uma pergunta para o Júlio e para a Rita. Tá bom. Eu quero saber dos dois se eu tô doido ou se eu sou prefeito, eleito, reeleito, com a autonomia que me foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior da Justiça desse país. A minha caneta não pode decidir a retomada das aulas, eu preciso conversar com Deus e o mundo. Está feita a pergunta, Júnior e Rita. Fica à vontade, Rita, pode ir primeiro. Eduardo, você não está doido, não. A gente é que está... Nós estamos nos enlouquecendo, né? Com essa... tem hora que o excesso, né? Ele atrapalha. Então, eu acho que está havendo, pela falta de diálogo, houve um excesso de zelo, e pelo excesso de zelo, hoje nós temos a falta de atitude. Não é nem de diálogo, é de atitude que cabe ao prefeito. Ele é o chefe do executivo municipal. As escolas municipais estão debaixo da asa dele. Então, é isso. Houve falta de diálogo, excesso de zelo e agora falta de atitude. Olha. Pois lá na roça, tem um ditado que é muito legal, acho que vocês devem ouvir muito ele aqui, é quando um não quer, dois não brigam, né? Aqui é quando não quer, três não brigam, né? E essa briga no sentido bom, né? A volta às aulas. E quem que não quer nessa história toda? Me parece que a prefeitura quer muito, me parece também, lógico que de uma forma muito devagar, eu já fiz essa crítica algumas vezes aqui, e o Ministério Público também quer muito. E os professores não querem. Então, assim, eu respeito demais os professores. Sempre aqui no Conversa de Redação, eu altero meu tom de voz quando eu vou defender os professores. Acho que é uma classe que é muito deixada de lado aqui no Brasil, precisa ser valorizada, mas não tem muito mais desculpa para brigar para não voltar, não, né? Pediram vacina, já praticamente todos vacinados com a primeira dose, né? Pediram um protocolo de retomada, o protocolo está feito. O protocolo não é tão bom assim, então discute antes esse protocolo, o que pode ser ajeitado ali e coloca os alunos para voltar à sala de aula, pelo menos aos poucos. Não vai adiantar porque é pouco, calma, vamos devagarzinho, é bom que a gente vai aprendendo como é que isso vai ser e toca a vida na escola. Não pode mais ficar sem aula aqui em Belo Horizonte, em lugar nenhum no Brasil. Ô Júlio, você sabe que nós dois somos aliados, nós estamos do mesmo lado. Então, eu não estou te contestando, eu estou pedindo a sua reflexão.
Pensa durante o dia de hoje, me responde amanhã, 4 da manhã, que eu sou seu ouvinte. Essa noite eu perdi o sono por causa do frio, eu ouvi foi tudo. A prefeitura quer mesmo? O prefeito quer mesmo? Esse meu prefeito que fechou o bar 15 meses, ele quer mesmo? Olha, aparentemente quer, né, Eduardo? Agora, a informação que a gente tem, é até importante saber se você tem algum outro tipo de informação, mas até onde que a gente sabe quer. Será que não quer mesmo? Você lembra que ele já falou 10 vezes que para fechar ele precisa do comitê, que para abrir ele abre sozinho? Uhum. Com a apresentação de Júnior Moreira e Aline Neves, termina aqui o Jornal da Itatiaia desta terça-feira.